pessoal. Tudo bem? O pessoal está entrando. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo bem? Pessoal do Papo de Previdenciário entrando, doutora Maitê, doutora Elisama. Ó, nosso querido Olá! professor. Olá, Tudo bem? tudo Como bem? você tá? Tudo bem, Tô Simone? ótima, professor, graças a Deus. Ai, que Vou maravilha, esperar um que pouquinho o notícia pessoal boa. ir entrando. Claro, perfeito. A gente fica aqui, eu vou aproveitar para poder ir colocando meu telefone para carregar, Ah, porque ele tá com a bateria um pouquinho mais baixa, e aí enquanto ele carrega eu fico aqui no fone sem fio. Aí facilita um pouquinho a vida. tá certo. Ai, prontinho, já tá carregando. Pelo menos sem bateria a gente não fica. Pois é, por favor, professor. Deixa eu O já meu, o aproveitar e meu deixar tá aqui também carregando. deixa eu É, aproveitar e deixar o livro separado aqui. o livro tão desejado, né? Que vai ser objeto de Ai, sorteio meu assim Deus. que terminar essa live. Vai ser bom daqui a pouco o negócio. Como Vai diziam os meus ser. estagiários, doutor, vai dar bom. Vai dar muito bom. Gente, a gente parece que não para de. Eu não sei você, mas você reparou que a gente está trabalhando 3 vezes mais na quarentena? Eu tô, professor, especialmente Gente, com essa questão do tal do auxílio emergencial, antecipação de auxílio doença, pagamento de loas em R$ 600, tá uma loucura. então, o auxílio emergencial a gente só está orientando os clientes, né? Não, eu Agora, também. o que a gente está fazendo, a gente está promovendo os pedidos de prorrogação que são não automáticos, né? De extensão de auxílio-doença. E aí, agora a gente está, óbvio, né? Tudo em lista, é claro, mas a gente está prorrogando automaticamente, né, os auxílios-doença dos nossos clientes. Então, e eu Isso. já comecei a receber as cartas. Então, a carta basicamente vem 30 dias de concessão e aí vem os 15 dias anteriores. Então, meio que a gente está fazendo um negócio que é de quinzena em quinzena a gente trabalha com Sim, benefício, né? E aí a gente exatamente, tá está, desse então, jeito. concede, fala para o cliente, ó, tem mais 30 dias, vai no banco receber normal, mas ao mesmo tempo fala para o cara, não precisa se preocupar que a gente que vai pedir a pedido de prorrogação, mas daí a gente coloca na agenda e faz o pedido e separa tudo bonitinho, então Basicamente aqui também tá desse jeito. Professor, então aí vamos o seu devido conversar? trabalho. Eu Vamos, queria claro. fazer aqui uma breve introdução, gente, porque o professor Rodrigo Teles, ele foi o meu professor no curso de pós-graduação aqui em Goiânia, e eu Sim, nunca imaginei que eu estaria aqui nesse momento fazendo uma live com ele. Então a dica que obrigado. eu dou aqui é acredite no seu sonho, por quê? Para mim é um duplo prazer. Estou tratando aqui Obrigado. de um benefício que eu amo, que eu faço muito, que é o BPC Loas, e Sim. também estou tratando dele com o nosso querido professor, que inclusive, Ah, só para vocês obrigado. terem uma ideia, ele é advogado, atuante em BPC, especialista em direito previdenciário e assistencial e mestrando em gestão da educação superior. Eu não vou falar o nome, eu vou deixar ele falar porque é em inglês, pela UCES. Agora, se ele quiser falar, ele pode Que é, falar. a- que é a Universidade de Ciências Empresariales e Sociales de Buenos Aires. Aí sim. E ele também é autor, gente, do livro que vai ser sorteado, o Manual do BPC. Que eu Olha o acho sorteio que tem hoje. que eu acho que é o único livro de manual de PPC que nós temos no Brasil. Pelo menos eu estou agora bem aliviada, porque antes eu tratava desse benefício, mas eu não tinha ali um livro de 400 páginas com tanta informação como nós temos hoje, na verdade? Sim, eu passo até para poder comentar isso com vocês. Na verdade, eu tive acesso, né? A primeira vez que eu comecei a conviver com pessoas idosas e pessoas com deficiência em condição de miserabilidade, eu tinha 15 anos de idade. E aí venho convivendo com essas pessoas desde então e elas balizaram a minha carreira, né? Então elas balizaram a minha carreira. Primeiro eu fiz um técnico em administração, com ênfase em gestão, que a gente fala, né, de um técnico extenso de 360 horas ou mais de aula. E aí depois eu fiz no caso, né, o curso da graduação em Direito, depois eu fiz a pós-graduação em Direito Social, e aí tem o escritório de advocacia, onde a gente presta serviço em matéria previdenciária e assistencial, né, longe de mim, né, deixar de observar o direito previdenciário como um grande ramo do direito. Aliás, diria que a maioria dos advogados descobrem o direito assistencial por causa do direito previdenciário e não é o É verdade. inverso.
Então é porque você está fazendo um auxílio-doença, ali uma aposentadoria que você vai fazer um LOAS. Vejo a maioria do pessoal assim super perdido, assim, tal. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essa gente? E esse benefício é feito no INSS, o povo tá vindo no meu escritório, eu não sei agora o que eu vou fazer. Então a gente vai descobrir o que fazer. E aí eu venho e comecei a dar aula, né? Dei aula de 2014 em diante, né, no Brasil inteiro, de benefícios de prestação continuada e benefícios previdenciários, gestão de escritório também. E para poder dizer um pouco, né, sobre essa experiência, o que ocorre? Eu li todos os livros de BPC Loas. Juliana Matos, um beijo. Eu vi a Maitê também agora há pouco, né, online. O que acontece é o seguinte, eu li todos os livros de BPC. Eu tenho todos os livros que foram editados de BPC, com a diferença, eu tenho os livros de BPC, eu tenho os livros de deficiência, eu tenho os livros de assistência social. Então, assim, o currículo básico, né, dos livros de BPC, de direito, eu tenho todos. Então, eu li todos esses livros, juntei todas as informações que eu aprendi, juntei todas as informações da minha advocacia, mais todas as informações da sala de aula, mais dos tribunais, para poder compor, não um livro, mas para poder compor um manual mesmo. E por que um manual? Porque é muito importante que a gente tenha, né, um lugar para você consultar a questão prática. Então, Simone, eu peço para você, eu vou me adiantar, tudo bem? A gente vai falar sobre miserabilidade, né? Não tanto, não muito aqui, porque, sim, enfim, Simone, Maitê e boa parte do pessoal que está aqui conosco, eles são do Goiás. Eu não sei o que acontece no Goiás, que assim, desde que eu dou aula, ó, 2014, lá, não sei o que acontece, que os juízes, assim, eles fazem questão de arranjar todas as razões possíveis e imagináveis para não conceder um LOAS por questão de miserabilidade. Exatamente. Então eles inventam assim umas coisas loucas. E a Simone vai começar a contar para vocês o negócio de você explicar quem é a família inteira, onde mora a família, e os dados do CNIS. Isso. A Simone vai comentar isso com vocês assim, que eu confesso que, olha, para mim é de cair o queixo. Professor, e aí, o que eu fiz? E aí eu construí com o manual, porque tem uma parte, né, lá, por exemplo, no capítulo 6, em capítulo 5 a gente vai falar de miserabilidade, capítulo 6 de processo, e aí a gente vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o Código Civil, vai falar sobre as informações de renda da família e vai falar sobre, né, a análise e avaliação desse benefício. Então eu vou aproveitar, né, e me absorver o conteúdo, né, desse próprio manual mesmo, porque ele é um manual, para conseguir responder isso para vocês. Mas para poder dizer para vocês o seguinte, eu sou um acadêmico de fato, né, mas não tenho vida de acadêmico, ou seja, né, eu não sou uma pessoa que vocês vão ver atrás da bancada do mestrado e do doutorado. Pelo contrário, estava aqui hoje 2 horas em reunião com o pessoal do meu escritório, fechando todos os processos que a gente tinha para distribuir, está distribuindo durante a quarentena. Então, assim, a gente estava fazendo até a listinha, né, dos processos que está aqui na minha mão, inclusive hoje, e aí eram 55 processos, sendo que 40 estão para distribuir, 5 estavam com uma pessoa para fazer, 8 com outra pessoa para fazer, 16 com pendência de documento. Então, assim, a gente estava em reunião lá 2 horas resolvendo isso, batendo planilha e tal. Então, assim, eu tenho escritório de advocacia, sou advogado, né? E óbvio, como acadêmico, como professor, eu decidi escrever um livro para advogados. Então ele é manual mesmo, assim, ó, como que você pega isso desse lugar, coloca naquele lugar, resolve esse problema, que essa é a construção que faz sentido para a advocacia. Eu respeito muito, né, os puros acadêmicos do direito, acho que são as pessoas dos quais a gente bebe na fonte para poder escrever, né, boa parte das pessoas que estão citadas nesse livro quando eu precisava, né, de estrutura técnica, são os acadêmicos que estão por trás da escola, não são os acadêmicos que estão por trás da advocacia, mas na parte prática eu geralmente consultei a mim, consultei as pessoas que trabalham comigo e tem lá um par, né, uma dúzia de alguns pares de advogados, né, que eu conheço que tem escritórios que fazem LOAS, que eu basicamente mandei mensagem e falei assim, olha, eu estou escrevendo um livro, fala aí as desgraças que você passa que eu coloco. Não tem muito o que fazer, entendeu? Porque é coisa assim da advocacia. Então, sentar para estudar o Código Civil e colocar o Código Civil nesse livro para falar, olha, o Código Civil não serve para negar LOAS, né? Que é, inclusive, um tema que a gente vai discutir aqui. Então, assim, depois da parte da academia, foram com advogados, né? Eu estou escrevendo agora o meu 2º livro de LOAS, que é um livro só de perícias, né? E foi muito engraçado, porque para poder construir o livro, foi o que eu falei, né, lá pro pessoal do escritório. Eu falei, eu não vou construir o livro baseado só em teoria. A gente abriu todos os LOAS que a gente teve no escritório, pegou todas as perícias sociais e médicas que a gente teve no escritório durante todos esses anos, e a gente está separando todas elas por matérias, por temas e por áreas, para poder fazer uma análise sistematizada.
Então, assim, a parte do Olha que manual bacana. mesmo é para construção da advocacia. Porque, meu, ser advogado, do Sim. meu ponto de vista, honestamente, você tá, tipo assim, você tá abaixo de divindade. Porque, meu, você precisa entender de parte médica, você precisa entender de direito, você precisa se atualizar, você precisa cumprir prazo, você precisa distribuir processo, você atende cliente. Você, supostamente você teria até vida pessoal. Mas eu não vou nem discutir isso. Mas a questão Não é sobra muita nem tempo, informação. né? Nem sei se sobra É tempo, mas assim, a verdade. gente precisa, É, né, dessa construção, assim, dessa coisa que é feita da advocacia para a advocacia. Eu acho que isso é muito sim, importante, assim, respeitando, né, toda essa academia e aí somando a academia com a claro. prática para fazer uma Com a construção prática, coerente. E é exatamente. um pouco do que a gente está aqui para fazer hoje com vocês. E isso é um pouco do que a gente está aqui para falar. E, inclusive, eu já vi aqui alguns comentários, professor, e eu queria só dar uma breve introdução, porque acho que todo mundo assim, Sim. sabe que o BPC ele tem dois tipos, né, duas espécies. A gente vai chamar aqui de BPC LOAS, tá, pessoal? Sim. E nós temos o deficiente, né? E temos o idoso. Há um ponto em comum entre eles que diz respeito à condição de miserabilidade, hipossuficiência, né? Que esse ano mudou, mudou de novo, mudou, depois voltou, e ainda está hoje num quarto do salário mínimo, né? Mas nós não Sim, a gente ainda sabemos tem como um vai ser processo ali no depois. Senado de discussão, então estamos indo. Isso. E o outro ponto de divergência entre eles é porque o deficiente, obviamente, a gente precisa provar o impedimento de longo prazo, e o idoso, a idade acima de 65 anos, sem discussão de idade de 60 anos, né, professor? Sim. Idoso para o LOAS é 65. Essa tese Entendo, não, entendo, não entendo eu muda, como né? 65. Sempre que alguém me perguntar, eu posso distribuir uma ação para diminuir a idade? Eu falo, distribui porque você é advogado e a história da É, sua vida é distribuir ação, vai lá e faz. Mas assim, meu entendimento, né, não pelo só artigo da lei orgânica, o artigo 20, né, e seus parágrafos, mas pelo artigo 34 caput do Estatuto do Idoso, que fala 65 também. anos e segue nesse sentido para mim, Exato. assim. Mas nada impede de você discutir na justiça, né? Meu, você faz a tese, tem teses ótimas Sim, para diminuir a idade, você pega um juiz que até abraça a por isso tese, que sim, é verdade. vá no Mas, abraço. professor, eu até queria agradecer, né? Nós já estamos aqui com a audiência boa, muitas pessoas entrando. Sim. Obrigado, pessoal que está participando da live. E eu Obrigado, estava queridos. falando dos comentários, porque eu vi um comentário de uma advogada falando que aqui em Goiás, até a quantidade de gatos, pasme, a quantidade de gatos que você tem em casa impede a Sim. concessão do benefício. Então, aqui nós Olha, temos um tribunal bem diferente. Eu vi alguém comentando ali, nossa, aqui não é assim, é é outro tranquilo. mundo. Em Goiás, no TRF1, a jurisprudência, ela funciona de outro jeito. É um mundo paralelo. Não, Quando, TRF1 é possuído. Não tem quando outra você explicação. ajuiza a ação, já vem até o despacho de emenda para que você indique os parentes que moram na casa com o CPF, os que não moram na casa, todo mundo. Você tem que indicar todo mundo. Se você não indicar, pode acontecer uma extinção, se você não justificar o motivo, né, de não poder indicá-los. E ainda assim, se você não indicar, o juiz faz a consulta pelo CNIS e qualquer coisa, seja uma geladeira duplex, seja uma parede pintada, seja uma televisão de plasma, ainda que pequena, antiga, ou seja, qualquer coisa que a pessoa tenha, ainda que tenha sido adquirido quando ela trabalhava, quando ela tinha condições, impede a concessão. E aí nós Sim. queremos ouvir um pouco do que o senhor tem aí de teses, de coisas que possam ser utilizadas para rebater aquela tese firmada aqui da Constituição, que a obrigação é da família, depois do Estado, que o Código Civil Claro. institui essa questão de que a família primeiro deve prestar o sustento para depois vir o Estado, porque aqui está difícil, viu? Sim. Eu vou aproveitar primeiro e mandar um beijo para a Catiana, que está online. Beijo, Kátia. E queria fazer o primeiro comentário, que é o seguinte: eu vou fazer dois recortes. O recorte teórico, de fato, Sim. né, o recorte mais importante, mas eu vou começar com o recorte social. O recorte social ele é curto, mas ele é importante. E aí, sem ele, a gente não consegue compreender o que está acontecendo. A primeira coisa que eu preciso explicar para os nossos ouvintes é: no Brasil, crime mesmo, mas não tipificado no Código Penal é ser pobre. Tudo bem? Ser pobre no Brasil é um crime, mas é não tipificado.
Então, nesse sentido, por que eu digo que é não tipificado? Ser pobre no Brasil é uma das piores coisas que pode acontecer com você, assim, nesse país. Porque você é marginalizado, você é desprezado, você é prejudicado, lhe é negado acesso à educação, lhe é negado acesso à saúde. E o coronavírus veio para mostrar mais uma vez, né, não só no nosso país, mas em outros também, mas o que nos importa é o Brasil, a quantidade de pessoas ricas versus a quantidade de pessoas pobres que morrem, né, por exemplo, de coronavírus por falta de atendimento médico. Então, dentro dessa composição, né, o que eu trago para vocês, o que eu compartilho com vocês é o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o crime mesmo é ser pobre nesse país. E enquanto as pessoas que estão encasteladas e que perseguem os direitos das pessoas mais pobres e que não acreditam que elas são pessoas, né, dignas de justiça social, mas acreditam que elas são dignas, por exemplo, de caridade. Então, um exemplo, a pessoa a gente vai fazer a live lá da Sandy Júnior para doar dinheiro, vai fazer a live dos amigos, vai fazer a live do Vila Mix. Isso é caridade, o brasileiro ele gosta disso. Mas quando você vira e fala assim pro brasileiro, bora todo mundo tirar dinheiro do bolso para poder garantir que todo mundo tenha casa, tenha comida, né, tenha estrutura, aí já... Não, calma aí, mas o meu dinheiro não. Meu dinheiro não, porque isso deve sustentar vagabundo, porque a gente tem que dar a vara, e tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E aí começa uma cultura e uma contracultura, né, que se nega a exercer, né, a dignidade da pessoa humana através da justiça social como um dos objetivos da República, que é a erradicação da pobreza. Então, isso é um recorte social, a gente precisa entender isso. O brasileiro ele não lida bem com isso. E aí, naturalmente, se esse brasileiro for juiz, se esse brasileiro for grupos de juízes, por exemplo, como os grupos de juízes de Goiânia e de região, ó, o pessoal já mete, né, o país do Bolsonaro. Ai, Deus, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada. Eu tô me contendo. Vitor, Deus é testemunha, você fez o comentário, mas eu não vou falar a minha opinião. Né? Porque se eu falar, enfim, não estamos aqui para isso. Mas é um país que, assim, se nega a fazer justiça social. Qual que é o problema? Quando você tem juízes fazendo isso. Então, se esses juízes têm essa cultura, se esses juízes têm essa estrutura, se esses juízes têm essa visão, aí o bicho pega. Porque esses caras, eles vão demandar da advocacia, né, um conhecimento teórico e prático e processual muito bom para poder contornar o preconceito deles. E é muito, muito difícil contornar preconceito. Porque, na verdade, ele não diz, né, que ele está sendo preconceituoso, porque o magistrado, geralmente, ele é encastelado, ele tá à parte, né, da realidade social. E aí ele julga dados, ele não julga, né, o direito das pessoas, ele não se vê diante daquelas pessoas. Então ele não está vendo o que está acontecendo ali. E aí, nesse caso, isso impede ele, né, de entender a realidade daquelas pessoas. E aí, se ele é uma pessoa muito preconceituosa, ele não vai entender que o estado de miserabilidade, né, que a pessoa não ter renda, não se equipara com, por exemplo, a pessoa não ter casos que eu já vi. Por exemplo, eu já vi casos de benefício de LOA ser negado porque a pessoa tinha piso de cerâmica em casa. Então, não, se você tem piso de cerâmica em casa, você tem dinheiro. Só que assim, gente, a casa era da Coab, que o governo deu, já vem com piso de cerâmica. E aí, uma aluna me perguntou assim, professor, como que eu faço? Uma aluna minha virou e falou assim que ela ia para sustentação oral para poder falar do piso de cerâmica, né? Eu virei e falei assim, olha, na sustentação oral você vai falar que isso não é matéria de direito, isso é preconceito social institucionalizado, né, dentro das decisões do judiciário, e que nesse sentido, mesmo que a turma entenda, né, que o piso de cerâmica não reconhece o direito ao benefício, que ela solicitaria, né, nesse caso, que fosse baixada uma diligência para poder, né, nesse caso, né, ir visitar a casa da família de novo, que a família se comprometia a quebrar todo o piso da casa, e nesse caso faria a reafirmação da DER, para poder conceder o benefício a partir de quando o piso da casa tivesse quebrado. E ela fez. Eu fazer a sustentação oral aqui. E o arraso foi, deu certo, o tribunal reconheceu que aquilo era preconceito. Então, assim, eu já vi benefício negado por chuveiro elétrico, sendo que a luz era no gato. E aí a aluna falou assim, mas professor, eu falei pra ela, né, informa na sustentação oral que a luz é no gato. Ela falou, mas isso é furto de energia. Eu falei, quem liga? Ninguém vai fazer nada em relação a isso. Foi a única coisa que não dá pra dizer que essa família tem renda, sendo que eles não têm. Então, assim, era gato luz, era gato água, era gato net, era gato, né, Skynet, enfim, tudo que você possa imaginar é no gato.
Então, assim, é uma coisa surreal, assim. E aí a gente tem que começar a observar, né, o como a gente precisa começar a ser sensível quando se fala de miserabilidade. Se a gente estivesse falando de deficiência aqui hoje nessa live, nossa, vocês iam ver um discurso totalmente jurídico-médico. Mas assim, para falar de miserabilidade, você precisa compreender a estrutura da sociedade que você vive. Então eu tive, por exemplo, um caso, essa sustentação oral foi minha. A família era a mãe e 2 filhos, eles viviam numa casa de favor, no fundo da casa de uma mulher. Ela fazia faxina para essa mulher para poder viver nessa casa. E nas outras casas que a mulher tinha, né, de aluguel, mas ela não recebia nada por isso, era o que ela recebia. E ela vivia com R$200 que ela fazia bolo. Então essa era a renda, comprovada por laudo social. E aí o juiz colocou na sentença, não cabe concessão de benefício para criança com deficiência, porque R$200 é o suficiente para manter os 3, sendo que eles não pagam aluguel. Aí eu fui lá, na sustentação oral, e falei assim, olha, eu não estou aqui para poder discutir com vocês o critério econômico, porque esse critério está abaixo de 1/4 do salário mínimo, e de acordo com as decisões do STJ, inclusive, né, eles têm tema já pacificado sobre essa matéria, quando está abaixo de 1/4 do salário mínimo, está presumida a questão de miserabilidade, não há nem discussão. E se está acima, o STF já enfrentou essa matéria. Mas estou aqui para discutir com vocês, né, em sede de sustentação oral, e a parte boa da sustentação oral é que você tem prazo regimental. Então, enquanto você está nos seus minutinhos lá, você senta o seu barraco lá e ninguém faz nada. Ninguém te interrompe. Ninguém te interrompe. Eu falo, acabou o seu tempo, você respeita o outro. Mas enquanto você está no seu tempo, você samba na cara de todo mundo. Aí eu fui lá e falei assim, olha, a gente tem que falar sobre pobreza. A gente tem que falar sobre as diferenças sociais de São Paulo entre regiões, as diferenças do estado de São Paulo entre outros estados, e a diferença, né, do Brasil, inclusive, com outros países. E aí falei para os juízes, óbvio que eu não posso cobrar, né, do meu ponto de vista, que as pessoas sejam tão viajadas como eu, que estiveram em 5 continentes, que estiveram em mais de 20 estados da federação, conhecem as capitais, conhecem os interiores. Óbvio que eu sei que a maioria das pessoas não são como eu, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não é isso que a legislação pede. Ela não está pedindo que você seja viajado e bem educado e uma pessoa com humanidade para poder conceder um LOAS. Ela só está pedindo para você fazer uma conta. E se passar da conta, está pedindo para fazer um laudo. Aí reverti o processo, ganhou benefício, a gente ganhou de 2017 em diante, foi uma maravilha. Mas assim, se você não começa, né, eu diria, trazendo todo mundo para o mesmo patamar, se você não coloca todo mundo junto, falando assim, ó, esse negócio não é uma decisão de direitos, é uma decisão de preconceito, isso é preconceito social. Eu vi um comentário aqui, né, que alguém fez falar a tese do preconceito social. Gente, se a gente não está falando de preconceito social, a gente está falando do quê? E aí, nesse sentido, é a partir da construção do preconceito social, que é como eu começo as minhas sustentações orais, que aí eu vou para as regras. Aí eu começo falando o quê? A Constituição fala que o dever alimentar é da família primeiro, e depois a Constituição fala que o dever, nesse caso, é da sociedade e do Estado, né? Então a gente tem a família primeiro, e aí depois vem o Estado através da sociedade desse sustento, né, extraordinário. Então, o que se presume? Se presume que quando você vai buscar um BPC, você já não tem uma família sustentando. E aí, o legislador, no 203, inciso 5, colocou assim, pessoa incapaz de prover o próprio sustento e de tê-lo provido por sua família. Ou seja, pessoa que não pode se sustentar e pessoa que não pode ser sustentada pela família. Só que o legislador, se ele quisesse usar o conceito de família do Código Civil, ele teria dito, família são aqueles responsáveis por alimentar os termos do Código Civil. Aí você vai falar assim, professor, como que você sabe disso? Porque no livro, né, inclusive a gente vai fazer um sorteio deles, mas eu queria mostrar isso para vocês que eu gosto bastante. No livro, sempre que a gente precisa analisar alguma evolução legislativa, o livro tem uns quadros assim. Então eles têm 2 colunas, tem uns quadros que chegam a ser até 4 colunas. Eu não sei se eu vou encontrar. Ó, tem quadros com 3 colunas. Então, a gente tem um quadro no livro que é a evolução do conceito de família. Então, antigamente, família era a unidade mononuclear. Depois, família era o conceito do artigo 16 da Lei 8.213, que era o conceito de dependentes da Lei de Benefícios. Depois, o conceito de família foi trazido aquelas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né, que compõem dividem renda de acordo com a LOAS. Ou seja, a gente já teve um conceito de unidade mononuclear, já teve um conceito de natureza previdenciária associado ao assistencial, e hoje a gente tem um conceito de família assistencial. Em nenhum momento na história da nossa legislação, e eu deixei isso muito claro no livro,
previsto na própria legislação. Eu deixei isso muito claro no livro. Em nenhum momento o nosso legislador infraconstitucional decidiu misturar o Código Civil com benefício de prestação continuada. Isso é uma coisa que eu não vejo um advogado defendendo. Conceito, né? Ele cria o seu próprio conceito de família, fazendo uma análise inclusive, de natureza socioassistencial e não uma análise de responsabilidade isso. civil. Então, e aí nesse caso, né, uma coisa que eu não vejo os meus alunos defendendo e que eu defendo com unhas e dentes, nunca esteve na história do benefício de prestação continuada, nunca se viu, e eu coloquei isso no livro, inclusive, nunca se teve o uso do Código Civil. Nunca o legislador fez menção a esse uso do Código Civil, a essa aplicação do Código Civil. A Constituição fala que o dever da família de alimentar deve ser observado. E a Lei Orgânica da Assistência Social diz quem é família. Ela não fala que você deve se valer do Código Civil. E nesse sentido, inclusive aqui em Goiás, nós temos decisões em primeira instância na turma julgadora nesse sentido, de aplicação do Código Civil para conceituar o grupo familiar. Mas qual é a dica que eu dou e o que nós podemos fazer para mudar isso? Fazer subir o incidente quando o processo está no juizado para a TNU, porque a TNU não autoriza a extensão do critério de grupo familiar e muito menos a utilização desse critério estabelecido pelo Código Civil ou pela Constituição. Então, nós temos aqui, né, que recorrer. Enfim, né, que me perdoem, né, os membros da mais alta corte, né, da turma nacional, mas já passou do tempo de sumular, né? Já passou. Porque já deveria ter enfrentado, já deveria ter simulado para poder colocar limite. Sim. Mas eu não acho que eles vão sumular, por quê? Porque é verdade, talvez tenha uma ou duas pessoas, talvez tenha uma quantidade de pessoas que elas tivessem como promover ação de alimentos. E elas não promovem. Sim. Então aí, na verdade, alguém lá na família tem possibilidade. Professor, quando promove, o Estado manda pagar 30% do salário mínimo. Então, muitas vezes, a renda ainda fica abaixo de um quarto. Fica abaixo, que é isso uma das coisas que eu vou discutir com vocês hoje. Mas a questão tem que sumular, do meu ponto de vista, talvez não sumulem por medo do caso concreto, mas a questão a súmula não está ali para poder abarcar todas as situações, mas está ali para poder dar uma diretriz. E a diretriz o Código Civil não pode ser usado para negar o BPC. Então, a primeira coisa que eu sempre deixo como histórico para os meus alunos, eu peço para eles, você tem que ter isso na ponta da língua quando você for sustentar. Principalmente o seu tribunal, é como o tribunal aí no Goiás, que ele adora, né? Os juízes adoram usar o Código Civil. Querido, o legislador nunca pediu, tira o seu cavalo da chuva, para com isso. Não é assim que funciona. Historicamente falando, a regra é essa, essa e essa e essa. Já se misturou com matéria previdenciária, mas nunca com matéria civil. E aí, dentro dessa composição, vem uma outra estrutura que para nós é muito importante, que é a seguinte. Com toda essa matéria, a gente tem esse dever de alimentar da família, mas esse dever de alimentar da família não é visto também sob a ótica do Código Civil, mas ele é visto sob a ótica da Lei Orgânica da Assistência Social, que vai falar que são aquelas pessoas debaixo do mesmo teto, que compõem e que dividem renda. E aí, nesse sentido, são essas pessoas. E ainda assim, você pode se debater com os juízes e você pode se debater com a turma recursal falando não é Código Civil, não é Código Civil, não é Código Civil. E aí, por último, você pode lembrar eles o seguinte, eles não são magistrados competentes para poder avaliar o dever alimentar em matéria civil. Eles não têm essa competência. A Justiça Estadual guarda para si essa competência. E essa é uma competência residual que fica com a Justiça Estadual. Porque a Justiça Federal tem competência em razão da matéria e em razão da pessoa. E como o INSS traz para eles, né, uma autarquia federal, a competência em razão da pessoa, fica aos juízes federais essa matéria. Então, um juiz ele não conseguiria sequer, do meu ponto de vista, em matéria federal, fazer o quê? Ao levantar os dados do CNIS da família extensa, que ainda assim, de acordo com o Código Civil, deveria ter o dever de alimentar ou poderia, levantar os dados financeiros dessa família, por quê? Porque ele só levantaria os dados de renda de entrada. Ele não conseguiria levantar os dados de renda de saída, não conseguiria fazer laudos sociais nas casas dessas pessoas e não conseguiria analisar o binômio necessidade versus possibilidade. E aí, nesse sentido, quando eu estou no escritório, né, e a gente vai fazer petição inicial, eu sempre falo para os meus estagiários, falo para o pessoal do escritório, não se esqueça nunca de colocar que o juiz é incompetente. Incompetente, porque ele não tem competência para analisar essa matéria. Mas, ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer o que para você? Você está misturando as coisas, deixa de ser incompetente.
Que é o seguinte, que é o convite, fala, meu, não mistura, sabe, assim, né? Então, focinho de porco não tem nada a ver com tomada. Então, assim, você quer ir lá e analisar o CNIS da família extensa, que nesse caso teria dever de alimentar, então você vai fazer o seguinte, você vai parar de agir, né, como parte, porque tem juiz que parece procurador do INSS, é uma raça que eu nunca também vi na vida. Sim. Você vai parar, por exemplo, ainda. eu tenho um juiz na turma recursal daqui de São Paulo que ele entende que o recurso devolve matéria não recorrida sem efeito translativo para ele. Aqui também. Então, assim, Aqui o INSS não recorre da matéria, uma matéria não é de norma cogente, ou seja, ela não está submetida a efeito translativo, mas ele entende que a matéria volta para ele poder, né, fazer análise em favor do INSS. Eu, honestamente, acho que ele é cedido pela Previdência para trabalhar na Justiça Federal. Só pode ser, não tem outra explicação. E aí, nesse caso, eu acho que voltamos. E nesse caso, eu já vi... Voltamos. E nesse caso, eu já vi ele levando bronca na turma recursal. Dos pares dele, né? Da turma falar assim, meu, você não pode julgar essa matéria. E aí ele responder, porque, enfim... Aquele é o tipo de juiz mais icônico que existe. Ele é aquele que entendeu que ele nasceu na Terra, todos os mortais nasceram abaixo da Terra, né? Então, assim, toda a raça fica embaixo dele. Então, assim, e dele olhar na turma recursal mesmo e virar e falar assim para os outros juízes: eu faço o que eu quero. Aí você pensa, melhor que esteja na turma recursal. Né? Mas é melhor que esteja na turma recursal, porque isso daí como juiz é pior do que como membro de turma. Porque na turma, pelo menos, ele leva a surra de 2. Como juiz sozinho, ele precisa de alguém que faça um recurso. Esse é o tipo de juiz que ele precisa, do meu ponto de vista, tá ali sempre sob os cuidados de mais 2 mesmo. Você precisa meio que deixar ali guardadinho, né, na turma recursal, para poder evitar prejuízo, porque... A Juliana tá falando ranço, né? Dá um pouquinho de ranço, sim. O ranço é real. Mas assim, pelo menos eu já vi o cara levando muita bronca na turma recursal, mas ele responde, sem papas na língua. Eu faço o que eu quiser. Porque naturalmente ele não tá julgando com o Código de Processo Civil dele, tá julgando com o ego dele. O que faltou não foi, Humberto Teodoro, faltou terapia. Mas isso é uma coisa que ele vai ter que resolver sozinho. Vai ter que resolver problema com o pai, problema com a mãe, vai ter que fazer psicanálise. E eu não posso contar com que esse cara vai fazer terapia para ele julgar bem o processo. Quiçá que esse cara vai viver a realidade social para poder julgar bem o processo. Então sou eu que tenho que me preparar. Exatamente. Então eu tenho que ser bom de matéria de direito e eu tenho que ser bom de matéria recursal. Então, por exemplo, eu estou em Goiânia, eu já sei que os juízes vão usar o Código Civil, eu já sei que a TNU não deixa, você já tem que enfrentar essa matéria não só, do meu ponto de vista, em matéria, né, de direito, mas você tem que enfrentar ali em matéria de embargos depois da sentença, fazer o cara observar. Então, assim, o cara já deu a sentença usando o Código de Processo Civil, você já embarga. E aí você já vai esgotando toda a matéria para você fazer o quê? Para você subir o recurso. Inclusive, se eles não deixarem o recurso subir, para você destrancar o recurso com os meios prováveis. Em estados, em regiões cuja magistratura se une para negar direitos, e eu vejo isso acontecer bastante aqui em São Paulo, tá? Então, assim, você vai nas turmas recursais, eles têm os entendimentos que eles não abrem mão. Porque eles se juntaram lá no cafezinho, formaram um entendimento, vai ser assim, vai ser assim. E nesse caso, o que a gente precisa começar a observar? Precisa começar a observar, no caso concreto, que você precisa saber destrancar os recursos e fazer eles subirem. E dentro dessa composição, o que eu discuto com os meus alunos? Historicamente, primeiro, nunca se usou o Código Civil. O legislador decidiu usar o conceito de família como o conceito da lei orgânica, então não posso emprestar o conceito, né, do Código Civil. Para além disso, você é amplamente, como magistrado federal, incompetente para analisar o binômio necessidade e possibilidade. Tanto é que ele não consegue chamar essa família aos autos, ele não consegue fazer essa observação, ele de fato não consegue. O que teria que ser feito por parte do INSS, nesse caso, é o INSS fazer a prova que aquela família tem, nesse caso, aquele dever de alimentar e, eventualmente, por serem pessoas idosas e pessoas com deficiência, aquilo ser submetido ao Ministério Público, porque tem direito de ação na proteção, ou a Defensoria Pública, mas nesse sentido, do meu ponto de vista, ao Ministério Público, porque tem o direito, né, tem o MP, o parquê, nesse caso, do meu ponto de vista, né,
principalmente por ser custos legis, ele tem o dever de aplicação da legislação e da defesa dos direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. E do meu ponto de vista, se aquela pessoa, por falta de orientação ou por falta de estrutura, não promove a ação contra alguém que supostamente teria direito, né, a lhe fazer isso, teria que ficar discutindo nas instâncias desses órgãos, né, do judiciário, se eles estão ali para defender essas pessoas. Então, eventualmente, que essa discussão seja feita na justiça competente. Agora, se eu estou aqui para poder discutir que uma pessoa tem direito a receber benefício de prestação continuada, então, do meu ponto de vista, eu vou analisar o benefício de prestação continuada. Isso é muito importante. Agora, o que me parece que o INSS tem poucos procuradores, muito serviço, porque existe uma incompetência muito grande na autarquia. E além super genéricas, né? E o contestações genéricas, fazer a defesa do INSS, na verdade? Não, eu honestamente, assim, é que assim, óbvio, né? Não vou fazer isso porque tem uma época na vida que você descobre que tem brigas que você não brigaria. Mas assim, se eu pudesse, eu faria um concurso de magistratura, viraria magistrado federal, faria, né, toda a carreira nas entrâncias para poder parar lá numa vara previdenciária só para receber aquelas contestações genéricas e sempre despachar, falar, ai, não é essa, tá errado, entendeu? Mas assim, eu ia ser aquele cara que vocês iam conhecer por ficar atazanando a vida dos procuradores. Mas daí você vira e fala assim, pô, me encarnei nessa encarnação para fazer isso? Sabe, tipo, tem outros jeitos de você mudar a vida das pessoas, tem outros jeitos de você mudar a vida da advocacia. E eu não conseguiria fazer diferença, a não ser na onde eu sou juiz, por exemplo. Então eu prefiro fazer o quê? Prefiro trabalhar, prefiro lecionar, prefiro escrever. Prefiro estar fazendo aqui, ó. A gente tem mais de 50 pessoas online. Então assim, essas pessoas estão sendo iluminadas por estruturas de conhecimento que vão fazer a diferença a nível Brasil. Então assim, tem outras formas, né, de mudar a experiência da assistência social no Brasil e de fazer justiça social. Mas eu acho que uma delas é a advocacia, fazendo o quê? Fazendo a implementação da política pública através das suas ações judiciais e através, do meu ponto de vista, de um processo educativo. Que processo educativo é esse? É o processo de fazer o que eu faço no meu escritório. Eu faço ação, perco, porque os juízes aqui também são complicados em algumas matérias, recorro, reformo, devolve, ganho. Eu, semana passada, inclusive, ganhei uma pensão por morte de 2010 em diante, que a juíza olhou... Gente, a juíza, primeiro, quase expulsou minha cliente da sala de audiência. Tudo bem, minha cliente também não estava muito cooperativa, mas daí é outra história. Aí, quase expulsou, foi grossa, foi mal educada, olhou e, tipo, já antecipou o julgamento dela. Então, assim, fazia cara feia, proibitiva das testemunhas. Aí, vou fazer o quê? Vou brigar com ela? Embarguei, recorri, virei no tribunal. Pô, virei no tribunal em 2020, uma sentença de concessão de uma pensão a partir de 2010. Muito bom. Então, assim, pô, tô fazendo o meu trabalho. Tá certo. Então, assim, eu acho que a gente tem a gente tem que entender da matéria. Você tem que entender qual é o caminho da matéria que vai servir e você tem que ser bom de processo. Eu vi e falei assim, advogado bom é advogado bom de processo. Você tem que ser virado no giraia com processo. Isso é muito importante. E aí a gente vai fazendo essa construção. Diga, Simone. Teve uma pergunta aqui muito interessante a respeito de como trazer para o processo essa prova desse contexto social do cliente, né, para fins de concessão desse benefício. Nós sabemos que tem a perícia social, mas muitas vezes ela é descartada, é ignorada, justamente para negar sobre esses fundamentos aí do Código Civil, da Constituição Federal. Como poderia trabalhar essa construção dessa prova da hipossuficiência dentro desses benefícios? O que eu sempre coloco, né, é que uma perícia social, assim como uma perícia médica, tem que ter quesitos escritos para assistente social. Então, primeiro, se o assistente social da sua região é diferente... Na minha região, os assistentes sociais, juro para vocês, eu, se pudesse, pagava a viagem da Disney para todo mundo. Falava, vocês merecem, vocês são pessoas lindas. Depois eu falava, agora vai para Europa, agora vai para os Estados Unidos. Eu nunca vi um lugar para ter tanto assistente social competente como São Paulo juntos. Eu não sei o que eles fazem, eu não sei se eles se reciclam, eu não sei se eles estudam. Eu não tenho a mínima ideia, eu só sei que assim, os caras não perdoam. Os laudos vêm todos explicados, os dados vêm todos explicados, o histórico vem todo explicado, as fotografias vêm todas feitas. Olha, pra você ter ideia, eles tiram fotos das contas, mesmo que eu apresento, né, as contas de água, luz, todas as despesas, mas eles apresentam também. Assim, os assistentes sociais de São Paulo,
são fora da curva. Eu tenho um cliente meu que ele mora dentro de uma vanzinha. Sabe aqueles carros antigos de hot dog? Lembra daquela década de 90? Uhum. Meu cliente mora dentro de um carro de hot dog e fica estacionado em um lugar aqui na cidade de São Paulo, numa periferia. Meu assistente social, com medo de não encontrar, entrou em contato com o escritório, através da secretaria do juizado, pediu pra gente ajudar ela, pediu para poder acompanhar, se fosse o caso, para saber se o cara, porque ele tem problema psiquiátrico, que mora dentro desse lugar, e ele decide não morar com a família. Então, assim, os caras são de uma competência aqui, fora da curva. Quando você chega na maior parte do Brasil, o assistente social aparece na casa da pessoa sem avisar horário. Não, aqui é assim. Não é marcado horário. Aí, isso é um negócio interessante também, né? Porque eu decidi abordar esse tema no livro, né? Consultando os meus alunos e os meus colegas a nível Brasil, quase no Brasil inteiro, os assistentes sociais, eles não informam o horário da perícia. E isso é presunção de má-fé. Porque ele não avisa o horário, porque ele presume que a família está mentindo, porque se ele avisar o horário, a família vai alterar o local de trabalho. Sim, e no livro, no capítulo 6, que é o de processo administrativo e judicial, eu explico quais são as medidas processuais que você pode tomar contra perícias assistenciais como essas. Mas uma das coisas que eu falo para os meus alunos você tem que fazer perguntas para o assistente social no laudo sobre, por exemplo, restrição de participação, sobre limitação de desempenho, dentro de uma análise biopsicossocial. Você tem que fazer perguntas que vão além só dos fatores sociais, ambientais e pessoais. Aí tem que ter a fotografia. Se o assistente social não fotografa a casa, fotografa você e coloca, né, no laudo. Faz a impugnação do laudo com as fotografias da casa. Então, assim, coloca essas informações, lembrando sempre que o assistente técnico, né, o assistente social, perito, ele vai fotografar a casa muitas vezes, ou ele vai fazer comentários sobre o que a casa tem, mas ele não vai fazer comentários profundos. Bom, aqui o pessoal pelo menos faz comentários muito bons. Então, assim, eles observam, assim, eles colocam lá que a família tem, por exemplo, uma máquina de lavar, tem uma geladeira, tem um fogão, mas os assistentes sociais daqui observam, olha, a despeito de ter estrutura mínima, tá em condição de miserabilidade, não se sustenta, eles são super conclusivos. Então, assim, tem que vir pra cá, porque aqui não é assim. Pois é, mas assim, porque existe uma estrutura, do meu ponto de vista, por parte da assistência social no Juizado de São Paulo, que é uma estrutura que ela não está ali para poder prejudicar o pobre, mas está ali para poder analisar a situação do pobre. Então, na verdade, ele não quer pegar essa pessoa pobre e garantir que ela continue pobre, como, por exemplo, muitos dos magistrados, né, que vocês têm aí, que ele simplesmente não importa para ele a situação da pessoa, não importa a situação da família que essa pessoa divide o teto, juridicamente falando, dentro da lei orgânica da assistência social, e não importa para ele a situação da família extensa, que supostamente deveria ter o dever de alimentar sim ou não, e que ele vai puxar os dados no CNIS. Para ele, a única coisa que importa é o seguinte, ele arranjar uma razão para não conceder o benefício. Esse é o nosso problema, professor. Aqui os juízes utilizam a legislação para negar o direito ao benefício. Não há aquela conceituação do direito social, daquela interpretação que não seja extensiva para negar benefícios. Aqui é muito pelo contrário. Eles fazem de tudo para negar. Inclusive usando aquele parágrafo 11 do artigo 20 da Lei Orgânica, que estende o conceito, eles não usam aquilo para conceder, eles usam para negar. Só para negar. Ou seja, qualquer elemento para negar. Sabe uma coisa que eu aprendi? É óbvio, né? Eu tenho várias reclamações contra os magistrados daqui de São Paulo, e eu poderia elencar todas elas para poder fazer até um livretinho. Mas uma coisa que eu aprendi com os magistrados de São Paulo pelo menos eles mantêm uma certa ética processual. Então, por exemplo, eles não trabalham com má fé. Eles marcam a data do laudo, marcam a perícia, vai lá, faz, bonitinho. Você vê que a magistratura já está agindo nesse caso, né, de forma, do meu ponto de vista, processualmente desleal, quando o Código de Processo Civil ele obriga que o magistrado declare a data da perícia para que as partes possam participar, inclusive os seus advogados, e eles não fazem isso de forma sistêmica em todo o que acontece com vocês. O que significa que há do meu ponto de vista, dentro dessa questão, uma deslealdade. Sim. Eles são desleais, eles não aplicam o Código de Processo Civil. Eles e não aplicam por quê? Porque presumem má fé. Isso, eles presumem a má fé, e é justamente o contrário. A má fé não se presume, ela deve ser provada. Eu já vi procurador de INSS e juiz em audiência falando, já vi isso. Se a gente
fala a data do laudo, o cara muda a casa dele, o cara tira as coisas. É um Aí absurdo, né? eu fiquei olhando para aquilo e falei, gente, frequentaram que faculdade de Direito? Não, e é muito engraçado, porque assim, eu tenho a seguinte sensação. Eu tenho a sensação que toda crítica é uma autobiografia, já dizia Oscar Wilde. Eu tenho a sensação que a pessoa que faz esse comentário é a pessoa que faria isso se estivesse naquele lugar, sabe? Entendo. Quando eu vejo alguém falando alguma coisa, sempre, porque assim, eu não sei, talvez eu seja meio inocentão, meio bobão, meio bestão, enfim, não sei. Mas eu tenho a sensação que às vezes eu tô conversando assim e alguém dá umas ideias assim, sabe, de má fé. Eu falo, gente, eu não tinha pensado nisso. Parece que pensando, quem sabe? pensa isso faria isso, né, professor? Então, e aí eu fico pensando assim, aí eu fico olhando para aqueles procuradores, e eu às vezes vou para as audiências assim, eu fico olhando para a cara do procurador, o procurador dá umas opiniões assim, aí eu vi e falo assim, gente, tá passando vergonha no débito, sabe, assim, porque a lei fala que você não presume uma fé. E aí você tem uma grande estrutura de preconceito, assim, dentro do nosso sistema. E isso me preocupa bastante. Agora, dentro dessa composição, o que eu falo para os meus alunos? Eu falo, olha, se você for ficar discutindo só isso, você choveu no molhado, não ganhou o processo. Então eu falo, você vai chegar lá na sua sustentação oral, no seu recurso, no seu processo, e você vai falar assim, existe um preconceito social? Existe. Você começa, né, eu diria, iluminando as pessoas, que foi o que a gente fez nessa live. A gente começou iluminando vocês do preconceito. E aí depois você começa judicializando o tema, né? Discutindo ele de forma juridicamente viável. Isso. Então, nunca se usou o Código Civil, o dever de alimentar da família, né? Principalmente a família extensa, os colaterais, deve ser analisado em justiça específica, em competência específica, o juiz federal não é competente para essa matéria, a TNU não deixa fazer a expansão do conceito. Isso. E aí você vai começando a marcar o processo. E tem que ser um processo de cartas marcadas, por quê? Porque, eventualmente, você já vai ser um cara lá preparado para poder falar para o seu cliente o seguinte, ó, o juiz daqui não concede o benefício em primeira instância, lá no recurso eu faço a sustentação oral, talvez converta, senão eu vou fazer um recurso para uma turma superior. E aí você já sabe que você vai ter que esperar um pouco o seu processo. Mas qual que é a parte boa? Você já conseguiu virar o processo na turma recursal, mesmo que o INSS tenha recorrido em relação a essa matéria, porque, salvo engano, a Procuradoria daí segue o entendimento da magistratura daí, no sentido de aplicar o Código Civil, ou seja, eles são bem alinhados com esse tema, e eu me lembro bastante sobre isso. Pelo menos se você virou no tribunal, deixa o cara recorrer, mas você já implanta o benefício. Depois você discute os atrasados, entendeu? E deixa pagando lá, que tá antecipada. Então, assim, já faz, né, a concessão do benefício a partir da decisão de segundo grau. Então, assim, a gente precisa, do meu ponto de vista, eu diria, né, ser mais apto para brigar processualmente. Certo. É verdade. Então, assim, isso é uma coisa que me chama muita atenção, né, por parte dos meus alunos. Quando eu fui fazer o meu primeiro estágio no tribunal, né, eu fiz alguns estágios no tribunal, a chefe do cartório, eu me lembro como se fosse hoje, ela virou e falou assim, o direito são como os ingredientes da macarronada. E o processo é como você faz a macarronada. Não adianta jogar o molho antes de fazer o macarrão. Então, primeiro você tem que ferver a água. Aí, eu, óbvio, né? Eu tava no início do curso de direito, né? Eu ouvi aquela mulher falando. Aí eu olhava para aquilo e falei, gente, eu devo estar fazendo, tipo, estágio do fundamental. Eu devo estar no jardim de infância, né? E ela falava sobre aquilo. E aí, eu, depois de um tempo, como professor e tal... E aí eu ficava olhando para aquilo e falava assim, gente, o que está acontecendo no planeta que a gente tem que explicar o básico. O básico do básico do básico. Às vezes eu vou no escritório, eu tô falando para os meus estagiários, eu tô falando básico, às vezes eu tô na sala de aula, eu tô falando básico, e eu tô falando para os meus alunos o seguinte, se vocês focarem só em matéria de direito, vocês vão levar pau no processo. Porque vocês precisam saber dobrar juiz de primeira instância em recurso. Porque o que acontece é o seguinte, você entende que a jurisprudência do tribunal está a seu favor, você não se preocupa mais com o juiz de primeira instância, que é aquela história, né? Rodrigo, você passa raiva com o juiz de primeira instância? Passo. Muita? Não. Por quê? Porque eu já sei que eu vou ganhar no tribunal. Eu já sei que eu vou ganhar em sede de recurso. Eu faço o quê? Pega a juíza que pegou lá minha pensão por morte de 2010 em diante, meteu uma sentença improcedente, mas assim, ela meteu uma canetada no processo surreal, que para fazer o recurso eu virei e falei assim, agora eu vou ter que provar que eu estudei a faculdade de Direito mesmo.
Aí você vai lá, você embarga, você faz o recurso, aí o tribunal vai e dá outra canetada, e você ganha. Aí você fala, bom Deus, obrigado. Mas assim, você soube manejar o negócio. Então assim, eu chamo os meus alunos para isso. Aqui em Goiás, nós temos que ter duas esperanças. Porque nós sabemos que vamos perder na primeira instância, na segunda, e provavelmente reverter só na TNU ou no TRF, se for o caso. Mas uma coisa que eu faria sossegadamente, assim, eu faria... Eventualmente, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer no futuro, né? Quando passar essa loucura toda, eu acho que a gente poderia marcar um curso aí, e aí eu acho que a gente poderia fazer isso presencialmente mesmo. Separar uns casos práticos e fazer um curso só de sustentação oral de LOAS. Então, assim, tipo, cada um tem que pegar, cada um tem que entrar. Tipo, a gente pode ir para aí, a gente pode fazer um curso só de sustentação oral de LOAS. E aí, então, assim, faz a tese primeiro, né? De como fazer a sustentação oral, de como são as matérias, entrega um caso prático para cada um tem que fazer a sustentação oral, e aí a gente, tipo, faz um juntado ali, né? E todo mundo aprende junto. Acho que eu vou selecionar um caso meu, com um excelente juiz para o senhor vir fazer a sustentação oral aqui. Nossa, vai ser um prazer danado, assim, porque eu acho que a gente precisa, e principalmente uma coisa que, assim, nossa, quando eu pego para fazer sustentação oral em deficiência, então, assim, nossa, estoura, assim. Porque eu ouvi falar assim, eu falo, meu, vamos fazer deficiência como você fala. Que, inclusive, nós vamos fazer depois uma live, né, sobre a utilização da CIF dentro do benefício, do benefício LOAS, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês. Anabelle, primeiro, obrigado aí, ela tá elogiando o livro. O pessoal tá falando, já quero curso em outros lugares e tal. A Babi acabou de comentar caso de criança com microcefalia, super possível, né? A concessão do benefício, mas assim, a gente queria contar para vocês que a gente de fato marcou uma live só para deficiência, para não ter nem que tocar nesse assunto hoje, porque era miserabilidade, e para poder dar um fechamento, né, um encerramento, o que eu diria para vocês? Nós já estamos quase acabando, se o senhor quiser já fechar para a gente encerrar. Eu diria para vocês o seguinte, o que eu, Rodrigo, né, como advogado, quando eu começo a fazer sustentação oral, a trabalhar com recursos em matéria de miserabilidade, eu começo pelo preconceito social, depois eu começo pelo afastamento do uso do Código Civil, depois eu me junto, né, à decisão do STF na reclamação 4374, que julga inconstitucional o critério de 1/4 do salário mínimo, mais o tema 185 do STJ, que reconhece absolutamente miserável a família com critério de 1/4 do salário mínimo ou menos, né? E uma coisa que eu faço e traço esse comentário, eu deixo essa dica para vocês. Eu discuti esses julgados todos no livro. Inclusive, a gente vai fazer daqui a pouco já sai o sorteio. Isso. Mas uma coisa que eu sempre comento. Vai lá naqueles julgados e vê se eles discutem o Código Civil. Não. Não discutem. Não, eles não mexem nessa matéria. Eles não discutem essa matéria. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Vocês estão pegando o juiz de primeira instância que está pisando na cabeça de vocês, do cliente de vocês, vocês, sendo que essa galera vai ter reversão de decisão deles em todo o tribunal. E outra coisa, matéria pacificada, gente, isso é uma coisa linda, linda. Pega a matéria de miserabilidade que sobe via STJ, pega para você ver se o INSS não recorre tentando aplicar Código Civil, né, tentando fazer essa questão, e se eles não batem em súmula que matéria pacificada não sobe para recurso. Porque a matéria já foi objeto de repetitivo. Exatamente. Então, assim, que é o que eu falo para vocês, né? Eu acho que, assim, processo é vida. Isso é muito importante. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer isso para vocês. Assim, é o conhecimento da matéria de direito, mais a matéria de processo. E se eu puder deixar uma última dica, esse eu vou abrir para você para os últimos encerramentos, né? E depois eu faço um agradecimento. É o seguinte. Por isso que eu falei, né? Montei esse livro como manual, para entender toda a matéria de direito. E depois a gente veio... Para poder dizer... Para poder dizer para vocês o seguinte, cara, pega no processo e reverte essa decisão. E depois só deixa aquele mesmo juiz que você tem que olhar para santa cara toda semana, dando a mesma execução, entendeu? E aí depois estaciona sua BMW na porta do fórum e problema de quem quiser, entendeu? E tá de bom tamanho, vai ganhar seus honorários, ficar rico. Inclusive, né, queria comentar com vocês, vou aproveitar esse comentário,
Amanhã à noite eu vou fazer uma live no meu Instagram sobre cobrança de honorários em LOAS. Então, quem tiver interesse já está mais do que convidado. Simone, espero que os comentários que eu tenha traçado tenham sido, né, benéficos para o exercício da advocacia. E abro para você agora para comentários finais. Obrigado mesmo de coração pelo convite. Um beijo para vocês que são maravilhosas aí, que sempre me receberam tão bem. Professor, Diga. nós é que agradecemos, né, pela sua prontidão, por tantos esclarecimentos que o senhor trouxe. E eu queria dizer, pessoal, que o professor Rodrigo, ele está com esse livro que realmente é um verdadeiro manual da prática. Olha, o livro que vai ser objeto de sorteio daqui a pouco. Esse livro tem informações da vida prática para que você possa atuar dentro do BPC Loas. E, além disso, ele também tem algumas mentorias. Inclusive, o professor Rodrigo, ele inovou porque ele já tem, gente, um escritório totalmente online. Inclusive, uma das mentorias que ele traz para nós, inclusive nesse tempo de Covid-19, né, é você poder trabalhar totalmente online de qualquer lugar. Sem falar no webinar, que inclusive eu fiz alguns com ele. Com de LOAS, de gestão. Sim, de gestão de LOAS. Ou seja, é um advogado, como a gente diz, 4.0, se não fosse 5.0 já, né? Porque ele está à frente de tudo. Mas, Obrigado. Com certeza, você trouxe aqui muitas informações importantes, especialmente para a atuação nesse benefício, que tem tantas entrelinhas, como foi o tema da live, tantas questões a serem pontuadas, inclusive evolução histórica dos conceitos, evolução histórica daquilo que a lei quis ou não abarcar dentro do seu conteúdo normativo, não é verdade? Trouxe para nós essa informação de que o advogado tem que estar atualizado, tem que estar contextualizado dentro do direito material, dentro do direito processual e, mais do que isso, não se abater. Perdeu na primeira instância? Recorre. Não deixa pacificar esse entendimento. Vou ensinar para hoje, vocês, né, a regra do escritório. A gente no Sim. escritório brinca. A gente vai recorrer até onde? A resposta lá do escritório é até o inferno, se for necessário. Exatamente. Eu falo isso até por casos práticos meus. Tem benefício que já tem 3 anos, mas que nós revertemos lá na TNU, mas revertemos. E aí, como o professor falou, o que a gente faz? Espera de braços cruzados o primeiro juiz que negou tudo cumprir a sentença e aí a gente recebe os honorários, não é verdade, professor? Não, e outra coisa, processo antigo vira precatório, gente. Quem se incomoda em receber dinheiro, imagina, vamos lá, é processo que sai rápido, processo que demora, e assim a gente vai viajando de executiva, tudo bem? Isso é muito importante. Né? Champanhe, não espumante, champanhe, né? Executiva, tal, vida boa, ganhar dinheiro, ter cliente, escritório crescer. Escritório online, escritório digital, investir em educação, investir em transformação, isso é muito importante. E o meu convite para vocês é, se vocês forem pegar a informação, eu vou deixar para vocês aqui anotado o site do meu site, que tem as informações, vocês encontram lá no meu Instagram também, mas eu vou escrever aqui para vocês, telesadv.com, deixei anotado, quem precisar de informações. E uma dica para vocês, lá no telesadv.com tem uma parte de blog. Toda semana nós postamos informações de BPC Loas e toda semana nós postamos informações de gestão de escritório também. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Simone, então, professor, obrigado. Foi um prazer. Agora o sorteio daqui a pouco, viu? Sim, a gente já vai fazer o sorteio e a gente vai postar aqui mesmo no Papo de Previdenciária. Então, quem fez lá, né, indicou as pessoas começaram a seguir certinho, a gente vai fazer o sorteio e mandar para vocês. Eu queria agradecer de coração e meu Instagram é prof.rodrigoteles, vocês conseguem me encontrar aqui no Papo de Previdenciária. E queria mandar um abraço também para o Max Dória, para a Dani, para o filho de vocês aí, que você está online com a gente. Saudades, não vejo a hora de ver vocês aí no Sergipe. Quando você dá aula no Brasil inteiro, você conhece tanta gente, é uma loucura. Simone, obrigado. Eu queria agradecer o senhor de coração também e a todo mundo que esteve aqui conosco e chamar para uma próxima live que nós vamos tratar a respeito de CIF, da aplicação da CIF no benefício LOAS. Tá certo? Perfeito. Até Queridos, logo. Vai um ficar beijo para gravada vocês. a live. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau.